Olá pessoal, retomando o nosso programa Além da Profissão, fizemos o primeiro com o nosso amigo Jorge Mayerle, que foi um grande sucesso, e hoje estamos com o nosso amigo também e membro da nossa entidade, Ernesto Hesselmann, que já participou conosco no Minha História, que é a nossa, inclusive, é o depoimento com maior visibilidade que tem no nosso programa. Parabéns, Ernesto, realmente você tem uma história maravilhosa, de valor internacional, e tem demonstrado isso com visibilidade internacional também. Obrigado. Mas hoje nós queremos conversar com o Ernesto sobre as ações, atividades e desempenho dele além da profissão. Todos nós temos atividades que a gente faz além da profissão, mas essa em particular que nós estamos conversando hoje, ela para nós é muito cara, que são os serviços voluntários que todos nós prestamos. E o Ernesto vem aqui para falar para nós sobre isso, e nós também, ao longo do programa, vamos destacar o quanto é para nós e para a sociedade isso é muito caro. Ernesto, seja bem-vindo, conta para nós um pouquinho de você e a gente começa a detalhar o programa. Obrigado, Puccini. Primeiro, agradecer o convite feito. Muito obrigado, é uma satisfação estar aqui com vocês. Falar um pouco das coisas que aconteceram na minha vida fora do âmbito empresarial. Eu nunca me sinto muito à vontade para falar de mim mesmo, mas vou fazer um esforço, porque eu acho que vale a pena, e até incentivo outros a fazerem, porque a gente pode ser ouvido por muitas pessoas e que acabam se inspirando naquilo que a gente está fazendo ou já fez no passado. Você acabou de falar aí de presença internacional, e isso já me puxa o mote de falar do Musicarium. Eu sou presidente do conselho do Musicarium, que é uma academia de música que nós temos aqui em Joinville, formadora de orquestras, que começa a educar crianças na música a partir dos 4 anos de idade. E a ideia é formar músicos profissionais, né? Assim como se forma técnicos e engenheiros, nós vamos formar esses jovens em músicos. O Brasil precisa muito de professores de música, precisa de maestros, precisa de componentes de orquestra. É uma parte da cultura que tem sofrido muito no Brasil. Nós estamos procurando resgatar isso. E essa iniciativa começou em 2017, então tem pouquíssimo tempo. E as nossas crianças embarcaram ontem para a Europa para fazer um tour internacional nas melhores salas de concerto na Alemanha, na Holanda e na Suíça.
você vê que quando há uma seriedade de propósito, gente capacitada envolvida, como é o nosso maestro e presidente Sérgio Gaua, né, e as crianças maravilhosas que nós temos aqui na nossa cidade, a gente consegue realizar coisas extraordinárias, né? Nossas crianças são todas bolsistas, praticamente todas vindas da rede municipal de ensino, a grande maioria com restrições econômicas na família, né? Mas tudo não impediu elas de estarem agora, devem ter chegado já na Europa hoje de manhã. Então é uma grande satisfação, e esse hoje é o meu projeto, digamos assim, que mais me toca. Pois é, Ernesto. Como presidente do Conselho do Musicarium, e que eu iniciei lá atrás como presidente do Instituto COR, que é a mantenedora da Escola Internacional aqui em Joinville, e que dessa semente, dentro do Instituto COR, que era o Instituto COR de Música, nasceu depois o Musicarium como uma entidade já separada, né? Um filhote, digamos assim, do Instituto COR. Mas, Ernesto, você já começou com a cereja do bolo. Comecei. Ou seja, isso para nós é bom, porque isso não é um ato isolado, isso não é um projeto isolado, isso é algo que faz parte da sua vida, faz parte do DNA da nossa cidade. E realmente foi bom você ter começado com a cereja, porque o bolo todo vai ser mais surpreendente. Eu gostaria até que você nos desse alguma orientação no que se refere a um pouco da sua história. Eu li esse livro, que é sobre o seu bisavô, que veio da Europa, nos primórdios da nossa colonização, e aqui estabelecido em Joinville, teve a missão de estruturar o Corpo de Bombeiros, que já existia, mas existia de uma forma voluntária, sem uma organização. E ele realmente teve essa missão. Eu li no livro os detalhes disso, achei realmente isso maravilhoso. Então, quer dizer, isso já está no seu DNA. Conta um pouquinho para nós essa história do Félix, que depois nós vamos evoluindo um pouco no que nós mesmos somos frutos de serviço voluntário. Nós estudamos na Escola Técnica Tupi. Sim. E nós sabemos que a Escola Técnica Tupi, ela foi criada basicamente por um serviço pessoal e voluntário de uma empresa, das pessoas de uma empresa. De uma necessidade, né, que havia na época. Uma necessidade e que o poder público não tinha como atender. Exatamente. A própria comunidade buscou recursos para isso. Exatamente. E essa semente, quer dizer, ela tem origens bem anteriores e ela está dando frutos até hoje. Exatamente. Vamos começar com o Félix? Muito bem, o Félix foi meu bisavô, ele veio para o Brasil depois de 3 ou 4 anos aqui na região, em Joinville. Veio ele e o irmão dele, o Helmut veio um pouco antes, o Félix veio na sequência. Até hoje não está bem claro por que saíram da Alemanha, porque toda a história que a gente buscou deles na Alemanha, de que não havia grandes problemas econômicos da parte da família. Então, ou foi aventura ou problemas políticos, né? Eu acredito que tenha sido mais a segunda do que a primeira. Mas tanto o Helmut como o Félix vieram para o Brasil. E o Félix, em pouco tempo, se envolveu aqui na comunidade de Joinville. Acabou se tornando, depois de 3 ou 4 anos aqui em Joinville, o segundo comandante do Corpo de Bombeiros de Joinville. De fato, operacionalizou, como você disse, o Corpo de Bombeiros. Muitas das coisas que ele criou na época, ou na gestão dele, vamos dizer assim, ainda sobrevivem hoje, né? Como o símbolo dos bombeiros, a machadinha, o uniforme, o capacete, todo o regulamento de treinamento, o estatuto, etc., né? Isso que consta no livro Félix, aí, que a família resolveu escrever a respeito do meu bisavô. E ele, como comandante dos bombeiros de Joinville, ele acabou coordenando, digamos assim, a resistência da cidade
aos revolucionários da Revolução Federalista, que eram pessoas bastante rudes, agressivas, tinham histórias muito ruins em outras cidades que eles estiveram, como assaltos, assassinatos, estupros, e, enfim, uma coisa bastante ruim. E ele organizou, junto com o Corpo de Bombeiros e a população de uma forma geral, o clube de tiro e tudo mais, uma resistência para receber esses revoltosos aqui em Joinville e dizer que aqui a história seria diferente, né? E ele fez ele blefou realmente, dizendo que ele tinha mais de 1.000 pessoas extremamente bem armadas, etc, que não era bem assim, Mas existia uma comunicação com a colônia para que as pessoas se deslocassem. Os colonos, sim, eles aderiram a essa resistência, mas longe de terem armas e coisas assim. Tinha machado, enxada, essas coisas, né? Mas isso fez com que o coronel lá na Revolução Federalista, que esteve aqui, eu acho que é Jaguaribe o nome dele, ele se comprometeu a manter paz na cidade. Eles ficaram aqui durante algum tempo e depois saíram, e em Joinville não houve grandes problemas com esse pessoal. Depois meu bisavô deixou o Corpo de Bombeiros e acabou falecendo com 38 anos de idade. E o mais impressionante é que 3 dias antes da morte dele, ele tinha enterrado o filho mais jovem dele com 3 anos de idade. Deixou uma viúva com 2 filhos, sozinha. Na época a situação era bem difícil, porque as mulheres não costumavam trabalhar fora, né? E meu avô era uma pessoa simples aqui de Joinville, não tinha grandes recursos, então a minha bisavó e os filhos passaram por situações bem difíceis, e que não fosse a ajuda de outras famílias, né, imigrantes aqui de Joinville, teria sido bastante ruim. Mas o mais interessante é de que ele não ficou muito tempo no Brasil por causa da morte dele, morreu super jovem, mas deixou um legado extraordinário, né? Ele escreveu uma carta para a irmã dele na Alemanha, que consta no livro, contando toda essa história da invasão dos federalistas aqui na região. E virou um documento histórico, né? Conta uma parte, digamos assim, da nossa história. Então foi uma satisfação ter escrito esse livro, também porque a família acabou se reunindo novamente em torno desse projeto, e o livro foi lançado lá no Corpo de Bombeiros mesmo, há uns 2 anos atrás. Mas que história bonita, importante, e que define realmente uma das características da nossa cidade, ou reforça uma das características da nossa cidade, que é a solidariedade, o serviço voluntário de se ajudar, né? E isso é muito forte até hoje. Sim. E na evolução, Ernesto, da nossa existência, você já veio com toda essa bagagem, a sua família continuou aqui, se desenvolveu aqui, você, seus primos, estão todos estabelecidos, né? E como é que você, dentro dessa herança, desse DNA, como é que você acabou também sendo muito ativo nesse serviço de voluntariado? Porque existe também, Ernesto, o voluntariado aquele de mutirão, que a gente se reúne final de semana, vai lá, faz, que nem nós fizemos a nossa feijoada aí há 2 semanas, todo mundo vem, ajuda, é bonito, é uma festa maravilhosa e tudo isso, mas é um voluntariado de ocasião. E existe aquele voluntariado de compromisso, aquele voluntariado estruturante, que você realmente faz parte de um projeto, você não pode interromper esse projeto, você não pode se afastar. Então, e você sempre esteve bastante engajado nesses projetos estruturantes, tá? Vamos deixar a cereja do bolo para a gente voltar a conversar com ela mais cedo. Vamos começar mais lá atrás, quer dizer, na própria empresa
que você trabalhou, nós não tínhamos e não temos o hábito no Brasil de praticar serviço voluntário durante a nossa formação acadêmica, diferente de outros países, principalmente nos Estados Unidos, que isso é uma prática bastante correlata. Então, nós não temos. Nosso negócio é estudar, praticar esporte, brincar e depois de se formar, fazer a vida, né? Então, isso não tem nada... Mas logo que a gente começa a vida, lógico que a gente se forma, a gente já começa a se preocupar em constituir família, participar de um clube esportivo, reunir amigos em torno de projetos. Quer dizer, como é que você, com essa bagagem toda, foi desenvolvendo isso? Dentro da própria empresa, dá para fazer muito serviço voluntário? Sim. Tem muita coisa para fazer no Brasil, né, Puccini? Tinha na época do meu bisavô e continua tendo. E a participação da sociedade na construção de um futuro melhor é muito importante, sempre foi e continua sendo, né? Na época que eu fui presidente da Embraco, eu já tinha essa noção de que a vida da empresa não poderia ficar entre os seus próprios muros, ela tinha que ser influente na comunidade e fazer coisas além da sua missão principal. Então, muito cedo, logo que eu assumi a presidência, eu comecei a incentivar e criar alguns programas, né, como o Prêmio Embraco de Ecologia, por exemplo, que sobreviveu por mais de 25 anos, influenciou dezenas de milhares de crianças aqui em Joinville, não só crianças, como professores, coordenadores, diretores. Comunidades inteiras? Porque o projeto era um projeto remunerado para desenvolver determinadas atividades e haviam etapas a serem cumpridas. Então, nós ensinávamos, né, as professoras e a direção da escola a escrever um projeto, né, tecnicamente bem escrito, com definição de etapas, com cronograma, com as atividades, etc., né, para fazer jus, digamos assim, às parcelas de valor a receber na medida em que as ações eram entregues. Então, o subproduto, né, além da consciência, digamos assim, ecológica, né, ela trouxe esse benefício de saber organizar projetos, desenvolver projetos, né? Atingir metas, objetivos. Mas também tantas outras atividades durante a minha vida profissional. Fui vice-presidente da CIG por muitos anos, liderei uma iniciativa de segurança aqui em Joinville, porque Joinville passou por um período extremamente difícil na área de segurança. Eu liderei esse processo. Na época da construção da BR-101, que foi uma verdadeira carnificina na nossa região aqui, eu perdi um sobrinho de 20 anos de idade. Eu também, dentro da CIG, coordenei um trabalho que fizesse uma auditoria sobre como essa BR estava sendo construída, com a total falta de segurança e o número de mortes que já tinham causado, a qualidade técnica da obra, etc. E isso acabou se envolvendo com isso a Procuradoria da República e tudo mais, e as coisas começaram a entrar nos eixos, né? Por iniciativa do Loyola, também auxiliamos o Hospital Municipal São José, que tinha um problema muito sério de gestão de recursos, gestão administrativa. O Loyola criou um conselho lá de empresários e outras pessoas. Eu fui membro desse conselho. Também fora do Brasil, na Eslováquia, onde nós instalamos uma fábrica, nós recuperamos lá o hospital infantil. Era uma comunidade muito pobre, com desemprego muito alto, e a vinda da Embraco lá foi uma nova vida, digamos assim, para a comunidade. A cidade se recuperou,
os antigos prédios, né, que uma cidade centenária, foram restaurados, o cinema reabriu, hotéis surgiram, restaurantes, etc. Porque além da Embraco nós levamos alguns fornecedores também para aquela região. Bom, enfim, acabamos fazendo uma reforma bem grande no hospital municipal, e isso trouxe um impacto muito grande na vida da comunidade também, né? Acabei sendo nomeado cidadão honorário da cidade, lá de Pisca Nova Vez. Em Joinville fui nomeado cidadão benemérito, uma vez que eu sou joinvilense, então o título de honorário não cabe. Sou cofundador do projeto Resgate, que é muito conhecido em Joinville, né? Ele realmente resgata crianças de regiões muito pobres da cidade e procura bolsas de estudo em escolas particulares de Joinville. E o projeto Resgate cuida de buscar doações e tudo mais para poder sustentar essas crianças na escola, com transporte, material didático, uniformes, etc. Já formamos centenas de técnicos, engenheiros, médicos. É um projeto maravilhoso, fundado em 1995, continua muito ativo hoje ainda. Já se envolveu em outras iniciativas da comunidade, naquilo que se chama de think tanks, que procura solucionar problemas comunitários, digamos assim, né? Desde 2003 eu fui presidente da Sociesc. Aí com a venda da Sociesc, a criação do Instituto COR, passei a ser presidente do Instituto COR, então estou envolvido nesse assunto de educação também há décadas, né? Enfim, Puccini, tu falou em herança, né, do meu bisavô. Na realidade, existe uma diferença grande entre herança e legado, né? Herança são normalmente bens materiais que você deixa para as futuras gerações, né? Ou deixa problemas para futuras gerações, né? Em vez de deixar ativos, deixa passivos, deixa problemas não resolvidos, né? Legado tem uma outra característica, né? O legado ele tem a característica de gerar um valor que praticamente é perene na comunidade, né? Ele pode ser de cunho social, como pode ser cultural, como pode ser econômico, filosófico, enfim, várias frentes, né? E basta a gente escolher um caminho, né, Puccini? Todos nós temos uma relação, um relacionamento com o público que, querendo ou não, é a elite de Joinville, né? E podemos fazer diferença em várias coisas, né? Claro que o cargo que eu tinha como presidente da Embraco me ajudou, digamos assim, a liderar alguns desses processos, né? Mas isso não diminui em nada o fato de que eu tive vontade de fazer, né? E continuo ainda hoje com vontade de fazer. E mesmo não sendo presidente de uma grande empresa, continuo fazendo, né? O Musicarium, do qual eu falei, é um exemplo, né? É uma entidade que depende 100% de doações, né? E está aí, mandando a nossa gurizada para fazer apresentações nas melhores salas de concerto da Europa. O próprio Instituto COR, né, Ernesto, é um instituto que ele tem uma receita, fruto de um patrimônio, mas que sempre foi administrado de forma voluntária pelo conselho que o geria, né? Assim como é o conselho do Musicário também. Como é o conselho musicário. Ambas as entidades são sem fins lucrativos, né? Reconhecidas dessa forma pelo município, pelo Estado, mas são organizações com toda a governança de excelente nível, né? Nós temos a diretoria executiva, temos o conselho, temos a presidência do conselho, temos o conselho de auditoria, temos a auditoria externa que verifica os nossos números, ou seja, uma governança completa, né, até para fazer jus a esse título que a gente tem de entidades sem fins lucrativos, né?
A gente tem que prestar contas à comunidade, né? Em particular o musicário, que depende 100% de doações. Nós, por exemplo, como CAJ, Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinville, temos alguma coisa de similar, na medida que foi criado de uma forma espontânea lá em 70 anos atrás, em 1954. Essa sala que nós estamos aqui, inclusive, é o patrimônio do CAJ, foi adquirido na década de 60 para 70 pela sociedade na época, é patrimônio do CAJ até hoje. E como você defende, quer dizer, existe realmente bens que a gente pode deixar, mas o mais importante são os legados, Sim. São as histórias. Eu trouxe até para apresentar, o CAJ é muito pródigo em registrar as experiências que ele participa da comunidade, nós já temos 2 livros editados, esse é um dos nossos legados, e a gente está sempre em motivação e sempre em atividade. Agora, para que a gente possa enriquecer um pouquinho, Ernesto, essa atividade para as pessoas que não enxergam nela muita importância e muito valor. Como você se motiva, como você procura motivar as outras pessoas, no sentido de mostrar que isso é importante para a comunidade, que isso tem valor para a comunidade. O Cine tem uma coisa que o trabalho voluntário traz, que é a satisfação pessoal. Né? Isso é muito pessoal. Tem pessoas que acham que é trabalho e tem pessoas que se motivam, motivo de satisfação, etc. E para mim esse é o caso, né? Mas também traz reconhecimento e traz respeito. Tenho certeza absoluta disso, né? As pessoas acabam te reconhecendo pelo que você faz como iniciativa voluntária, muito mais às vezes do que por um aspecto de liderança empresarial ou coisa desse tipo. E também dá uma continuidade, né? Uma memória, digamos assim, a tua pessoa, a tua família e a tudo aquilo que você influencia com as tuas iniciativas, né? Uma outra coisa que eu fui fundador foi o Movimento Catarinense para a Excelência, né, que visava trazer princípios de boa gestão empresarial para dentro de pequenas e médias empresas do Estado. E, de novo, é uma iniciativa que sobrevive até hoje, está aí continuando a fazer o seu trabalho. Agora, na ANE, Academia Nacional de Engenharia, do qual eu sou acadêmico, criou um capítulo da ANE em Santa Catarina. E eu estou incentivando, e já é um projeto agora, né, dentro do capítulo Santa Catarina, de resgatar o interesse pelas engenharias. Então, inclusive hoje, no final da tarde, vamos ter uma reunião nesse sentido. Os nossos jovens estão perdendo interesse pela engenharia. Tem muitos cursos de engenharia que têm mais vagas do que candidatos. Um patrimônio social enorme, como é a Universidade Federal de Santa Catarina aqui em Joinville, alguns cursos da UDESC. Ou seja, as instalações estão ali, mas não tem alunos, né? Além disso, a evasão chega a mais de 50% durante o curso. Isso tem várias razões que agora esse grupo de trabalho vai levantar e vamos trabalhar em cima disso e tentar resgatar a engenharia como uma profissão respeitada, como foi na nossa época, né, Cine? A gente não constrói um país sem engenheiros, isso não existe, né? O engenheiro está em todo lugar, em todas as coisas, né, que... E é onde gera riqueza. É o que gera riqueza, né? Além de ser uma profissão extremamente eclética, né, flexível, né? Você, como engenheiro, você aprende a resolver problemas, aprende a ter um raciocínio lógico, aprende a tomar decisão
decisões em cima de fatos e dados. Quer dizer, você se torna um bom administrador, como pode se tornar um bom financista. Aliás, tem muitos bancos que contratam engenheiros para avaliar empresas e viram, inclusive, presidentes. Sugerir investimentos, né? Como presidentes de empresa, né? Aqui em Joinville temos vários engenheiros que estão à frente de empresas como administrador principal da organização, né? Então, essa é uma atividade agora bem recente que está começando agora, e a gente vê assim algumas características já que podem ser identificadas. Primeiro, a qualidade do ensino pré-universidade, né? A gurizada sabe que fazer engenharia não é uma coisa fácil, né? E matemática e física, e essas cadeiras mais lógicas, elas criaram um estigma, né, nos últimos anos, de ser uma coisa muito difícil, muito complicada, quando na realidade não é bem assim, né? Isso desestimula, né, os jovens a seguir a carreira técnica, né? A outra é a ilusão do dinheiro fácil, né, em profissões que exigem muito menos. Acaba atraindo os jovens para coisas que não são sustentáveis no tempo, como é um curso de engenharia. A indústria está remunerando os engenheiros muito mal, tanto a indústria de transformação como a indústria de construção civil. O engenheiro hoje está com uma remuneração muito baixa. Isso, claro, não incentiva ninguém a fazer um curso de engenharia. Um técnico ganha no início de carreira tanto quanto ganha um engenheiro. O engenheiro vai mais longe na sua vida profissional, né? Mas aquele incentivo inicial de ter um bom salário deixou de existir, né? Nós tínhamos, na nossa época, né, Puccini, a ideia de que existia um salário mínimo, né, para engenheiro, e a gente até procurava cumprir isso, porque tinha procura, né? Hoje me parece que o salário mínimo de engenheiro são 8,5 salários mínimos, né? É muito difícil um engenheiro ganhar isso, mesmo depois de alguns anos na profissão, né? E finalmente o currículo de engenharia, né? Precisamos avaliar se continua sendo atraente, né? Ele não mudou muito nessa era. Eu vou fazer 50 anos de formado no ano que vem e o currículo continua mais ou menos igual, né? Ele ficou extremamente horizontal, diluindo responsabilidades. Hoje nós temos mais de 300 titulações de engenharia, que também é pulverizou, diluiu responsabilidades. Então tem engenheiro automotivo. Qual é a diferença para um engenheiro mecânico que depois não possa fazer 2 ou 3, 4 cadeiras específicas e ter um título muito mais atrativo, mais forte, né, do que um engenheiro automotivo, né? Enfim, tem muita coisa, né? As próprias universidades, né? Sempre foi um meio muito ideológico, né? Mas as coisas acho que estão bem piores hoje em dia, né? O próprio cuidado com as instalações e tudo mais. Enfim, é um quadro grande, complexo, mas precisa ser visto porque nós estamos formando poucos engenheiros, né? E países que se desenvolveram rapidamente foi a base de engenheiros, né? Ernesto, você pode contar com o CAJ nesse projeto. Aliás, nós continuamos conversando com o professor Valentim em Florianópolis. Esses trabalhos que eles vêm apresentar aqui, você já participou de algum? Sim, nós já fizemos uma relação de nomes. Aliás, não fui eu que fiz essa relação de nomes de pessoas que podem nos ajudar nesse processo. E o teu nome está na lista. Eu vi lá com José Tales Puccini. Digo, opa, Puccini está aí. Conte conosco, conte com o CAJ. Nós temos realmente muita energia e disposição. Vamos fazer esse trabalho. Semana passada ainda conversamos com o professor Valentim para que a gente dê mais um passo nisso. Sim. E
eu creio que a gente meio que já está indo no nosso tempo, mas eu gostaria de fazer uma pequena provocação, se é que nós temos condições de evoluir nesse tempo. Seria verdade eu poder associar o grau de voluntariado em serviços e comunitários de uma região com seu grau de desenvolvimento e seu grau de liberdade? Puccini, sem ter olhar o que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, eu diria que sim. Mas eu não posso te dizer que seja universal. Mas nos Estados Unidos é bastante clara essa relação, né? As grandes universidades americanas têm um sobrenome próprio, né? Harvard é um sobrenome, Watson é um sobrenome, Tuck é um sobrenome, Berkeley é um sobrenome. Então foram universidades formadas por pessoas que enriqueceram pela sua atividade nos Estados Unidos e resolveram deixar um legado para o futuro, que foi uma universidade, né? Purdue University é outra. E cada uma dessas tem uma história maravilhosa por trás. Eu dei uma palestra uma vez na Tuck Business School, nos Estados Unidos, e o reitor lá me contou a história. O velho Tuck decidiu que os filhos teriam que lutar pelas suas próprias conquistas. Ou seja, ele não iria deixar a sua fortuna para os filhos. Criou essa universidade nos Estados Unidos. E os filhos tiveram que realmente batalhar. Alguns saíram muito bem e outros nem tanto. Mas existe muito forte essa mentalidade, digamos assim, aquela cidadania, digamos assim, de que você tem que retribuir à sociedade pelo que você conquistou. E isso sobrevive até hoje, né? Você vê os grandes empresários, as grandes fortunas têm por trás de si sempre um instituto, né? Que faz inclusive doações enormes para as universidades continuarem a se manter, né? A Harvard me parece que tem um fundo de 30 bilhões de dólares, né? Você imagina o que é isso, né? É um fundo patrimonial que começa a se falar disso agora aqui no Brasil, no qual você faz uma doação e esse recurso que vai para o fundo patrimonial, ele não pode ser resgatado jamais. Você só pode utilizar o rendimento que aquele fundo traz, ou seja, das aplicações financeiras, etc. Mas o fundo em si, ele não pode ser mexido. Então, são entidades que têm um futuro praticamente garantido, porque aqueles 30 ou 40 bilhões de dólares que estão lá vão sempre render alguma coisa, desde que tenham uma gestão adequada, né? E é uma gestão própria, de novo, não é nem uma gestão da universidade, é uma gestão própria do fundo patrimonial, com toda a sua estrutura de governança estabelecida. Ou seja, de fato, fica um exemplo forte de que existe uma vinculação, sim, entre o compromisso da pessoa diretamente com a sociedade, a sua dedicação voluntária, o seu grau de desenvolvimento comunitário e o seu grau de liberdade. Sim. São valores que nós realmente devemos enaltecer, valorizar, aliás, divulgar. Nós temos um fundo patrimonial aqui em Santa Catarina que surgiu dos egressos da engenharia mecânica. Existe já um fundo patrimonial. Os recursos ainda não são muito grandes, mas já estão beneficiando alunos em bolsas de iniciação científica, etc., na Federal. Na Federal, a Federal de Santa Catarina que está gerindo esse fundo. É um fundo patrimonial separado, mas que visa beneficiar alunos da Federal, isso. Bolsistas e projetos da Federal. Isso. Porque esses fundos patrimoniais têm que ter um objetivo bem claro e esse objetivo também não pode mudar com o tempo. Bom, Ernesto,
eu imagino que nós estamos... Eu não anotei o tempo, você chegou a anotar o tempo? Eu acho que nós estamos no limite dos teus 50 minutos. Então, eu acho que eu gostaria de agradecer realmente essa sua experiência, de nos registrar e convidar que você realmente continue conosco sempre nesses projetos e que a gente transforme essas ideias, essas experiências em desafios e motivação para a comunidade. Realmente é muito frustrante nós, como entidade profissional, quando a gente vai convidar um profissional recém-formado para fazer parte da entidade, a primeira coisa que ele nos pergunta é o que eu ganho com isso. Como eu sou um pouco de pavio curto em situações mais extremas, eu respondo para eles normalmente o seguinte: se você não encontra essa resposta em si mesmo, você não vai encontrar ela fora de si. Então, mas nós temos que estimular essas pessoas a que tenham isso, nós temos que trabalhar os professores a que estimulem isso, nós temos que realmente ser uma sociedade única, mais integrada, menos segmentada, né? Eu acho que as nossas experiências, na época você citou, na época que se criou a Escola Técnica Tupi, realmente era para atender uma necessidade muito forte. As necessidades estão aí hoje, mas hoje existe muita mas por trás da necessidade sempre existe uma iniciativa, né? E uma boa intenção. Se não existir a iniciativa, a necessidade não é contemplada. Não é contemplada, não é encarada, não é atendida. E a sociedade empobrece com isso ao invés de enriquecer. Né? Enriquecer. Eu convido você às palavras finais, registro realmente o agradecimento e vamos convidá-lo várias vezes, toda vez que tivermos um tema para a gente abordar o assunto. Eu te agradeço muito, Pucini, pela oportunidade e parabenizar o Centro dos Engenheiros e Arquitetos de Joinville, que está deixando um legado fantástico para a cidade, né? São poucas entidades que chegam aos 70 anos de vida e ativas como o SEAGE, né? Os parabéns. E eu acho que eu vou terminar como eu comecei, né? O Brasil precisa muito de nós, tem muita coisa a ser feita, e não é só cada um fazendo o seu pedaço que nós vamos fazer a diferença, né? Nós temos que ir além daquilo que nós sabemos fazer por natureza e procurar ajudar a criar outros valores na sociedade, né? Valores intangíveis ou valores tangíveis, mas buscar além do sucesso, buscar a criação de valor. Esse é o ponto. Ernesto, estamos fazendo 70 anos, convidamos a todos a que faça parte das nossas festividades, ela terá um ponto máximo no dia 11 de dezembro e no dia 12 um jantar. No dia 11 de dezembro nós teremos uma solenidade com o Musicarium, lá no auditório do Instituto COR, onde faremos as homenagens. Doado à SEAGE, o espaço foi nos doado pela Escola Internacional, então faremos lá um belo de um evento, e você já ganha um pequeno presente, que é justamente a nossa caneca comemorativa. Eu já estou usando as camisetas comemorativas que quem desejar, o CAJ já está vendendo na nossa sede. Convidamos a todos a fazer parte dos nossos projetos e aguardem que serão mais notificados sobre as festividades de 70 anos que faremos em dezembro. Muito obrigado. Obrigado, Pucini.